A partir de agora, a Sagres 730 começa a falar sobre Goiânia em comemoração ao aniversário de 87 anos da capital. A serem completados neste sábado, próximo sábado, dia 24 de outubro, o Sistema Sagres de Comunicação faz uma série de reportagens e entrevistas sobre a aniversariante. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça e historiador Jales Guedes Coelho Mendonça, autor dos livros A Assembleia Constituinte Goiana de 1935 e o Mundancismo Condicionado, e o livro A Invenção de Goiânia, o Outro Lado da Mudança. Doutor Jales, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui em áudio e vídeo sobre a aniversariante Goiânia. Bom dia. Bom dia, Cileide, bom dia, Rubens Salomão, bom dia, ouvintes da Sagres. Cileide. Jales, a história de Goiânia sempre foi muito conhecida, né? A partir de quando a gente aí é criança, já começa a estudar sobre a nossa cidade lá no ensino ainda, na primeira fase do ensino fundamental. E depois disso, quem se interessou, se aprofundou um pouco mais, conhece uma história oficial aí da construção de Goiânia. Nas suas pesquisas, você traz esse outro lado da história de Goiânia e que é pouco falado, né? Que é um período aí autoritário, que o então interventor Pedro Ludovico Teixeira ele usou de métodos autoritários para construir Goiânia. Conta um pouco para a gente esses fatores aí, os mais determinantes nesse processo do interventor. Cileide, na realidade, a história está sempre em construção, né? O seu trabalho de mestrado, por exemplo, vai nesse sentido também. Você tenta repaginar alguns mitos de origem que todo político tenta construir, né? Essa expressão mito de origem, ela é feita a partir de um conceito de José Murilo de Carvalho, em que todo político tenta consolidar a sua versão, né? Para que no futuro a história repita sem muito questionamento. Em Goiânia aconteceu exatamente isso, né? Com o golpe do Estado Novo, né? Em novembro de 37, surgiu, foi editado pelo Gabinete Militar do Estado de Goiás um livro chamado Como Nasceu Goiânia, de Ofélia Sócrates, que consolidou a versão ludoviquista da mudança da capital. E esse livro, ele pautou por muito tempo a interpretação sobre os contornos de Goiânia, e não só de Goiânia, do estado de Goiás, de maneira geral. E, na realidade, a história está sempre em construção, né? Esse é um conceito que é muito comum na história, da transitoriedade. A história não é, a história sempre está sendo. Tem um texto do Bernardo Ellis, a propósito, o único goiano até hoje a assumir a Academia Brasileira de Letras, o que demonstra, inclusive, o nosso déficit de representação nas esferas nacionais, assim como Guimarães Natal, que foi o único ministro do Supremo até hoje de Goiás, foi nomeado em 1905, depois a gente nunca teve mais ministro do Supremo. O Bernardo Ellis tem uma crônica chamada Receita Goiânia para Mudar uma Capital. E é um texto muito, muito gostoso e, na realidade, ele podia acrescentar a receita goiana com sabor autoritário. Porque se compararmos a referência da construção de Goiânia, que foi Ouro Preto, né, porque em Minas, logo depois da República, o governo também decidiu transferir a capital. A capital de lá é Ouro Preto e decidiu-se construir uma nova cidade, porque Ouro Preto ficou associada com o regime deposto pela República, que era o regime imperial, que havia feito grandes melhoramentos em Ouro Preto, principalmente dotado a cidade de trem de ferro, e numa cidade topograficamente muito, muito difícil. Então, o custo do trem de ferro para Ouro Preto foi muito caro, foi muito alto. E ela deveu esse melhoramento
a Dom Pedro II, que gostava muito da cidade. Então, com essa imagem associada a Dom Pedro II, a República quis mudar essa situação, construindo um novo espaço urbano, que foi Belo Horizonte. 40 anos depois, Goiânia teve como modelo exatamente essa mudança de Minas Gerais. Só que, em alguns aspectos, é muito diferente. Você pode usar o modelo para segui-lo ou para desviá-lo, não é? Então, por exemplo, a grande tensão em Minas Gerais foi o debate sobre o local da nova cidade. As várias regiões de Minas queriam puxar a capital para próxima de si. Inclusive, algumas, como a Zona da Mata, ela ameaçava abandonar, desmembrar-se do estado de Minas Gerais. Não é? Em Goiás, sabendo disso, o interventor desviou dessa tensão, antecipando-se à Assembleia Constituinte Estadual de 35. Ele consolidou, através da comissão de 8 membros, dos quais ele tinha 5, tinha um controle de 5, ele colocou duas instituições de muita credibilidade, que eram o Exército e a Igreja Católica, na comissão, inclusive era presidida pelo bispo, pelo arcebispo Dom Emanuel, para dar legitimidade para a sua decisão. Mas ele tinha um controle, desses 8 membros da comissão, ele tinha um controle de 5. Então, na realidade, ela foi apenas uma comissão de fachada, porque a decisão já tinha sido tomada antes da constituição da própria comissão. Enfim, a decisão sobre o local ficou entre Campinas e Bonfim, que hoje é Silvânia. Ao final, naturalmente, prevaleceu Campinas. Então, quando a Assembleia, isso foi em 33, Cileide, quando a Assembleia Constituinte se reuniu em 35 para decidir se a capital seria ou não construída, seria ou não colocada em Campinas, Campinas já tinha 2 anos de construção febril, ou seja, gasto público, tornando-se irreversível o local. Não é? Então, só para o nosso ouvinte entender, o interventor, o Pedro Ludovico, começou a construir a cidade, gastar dinheiro público antes de ser autorizado legalmente a fazê-lo. Na realidade, ele fez do ponto de vista legal correto, porque vivíamos em 33 numa ditadura, em que ele enfeixava em suas mãos o poder legislativo e o poder executivo, certo? E ditadura é isso, não tem poder legislativo, né? Uhum. Então, ele, do ponto de vista jurídico, ele fez correto. Ele tinha essa autoridade, não é? Só que ele vislumbrava também que haveria uma Assembleia Constituinte. E a Constituinte, no ordenamento jurídico brasileiro, é a lei das leis. Ela pode mudar tudo, ela pode transformar tudo, tá certo? Então, a Constituinte podia muito bem falar, não, a mudança não vai existir mais, a capital continuará em Goiás, tá certo? Então, do ponto de vista legal, ele fez o correto. Só que em Minas Gerais, por exemplo, o governador também, ele teve essa possibilidade de escolher a capital antes da Assembleia Constituinte de Minas. Mas ele falou assim, não, essa decisão aí, ela deve ser democrática. E esse ponto acentua uma diferença brutal entre a mudança de Minas e a mudança de Goiás, porque lá sempre o debate ele transcorreu dentro do Poder Legislativo. Inicialmente na Assembleia Constituinte Estadual, que decidiu que a capital seria mudada, e posteriormente na sua regulamentação pela Assembleia Legislativa, que a Constituinte transforma-se, convola-se em Poder Legislativo ordinário, não é? A diferença era que a Belo Horizonte foi construída num período constitucional, né, em que estava em vigência a Constituição, e Goiânia foi construída durante a ditadura do Estado do varguismo. Ela foi transformada em democracia. Mas o seguinte, tem 2 pontos que eu fiz observação. Então, a Assembleia Legislativa de Minas, ela regulamentou a previsão constitucional através de uma lei de 1893, certo? Escolhendo a capital de Belo Horizonte. Em Goiânia, ela começou sob o palio do autoritarismo e transformou-se na democracia, né? Então, aquela que veio da ditadura, ela foi homologada pelo Poder Constituinte Estadual, ou seja, pela Constituinte de Goiás, em 35, que falou, a capital será Campinas. Só que o seguinte, Cileide, na hora da regulamentação,
da previsão constitucional, a Assembleia não aprovou a lei. Por quê? Porque o governador queria fazer a mudança via decreto. É uma questão de interpretação jurídica, mas ele achava que a Constituição lhe dava poder para editar um decreto e não precisava da Assembleia Legislativa. Tá certo? Então, esses dois pontos, eles estão sendo ainda hoje desconsiderados pela interpretação, mas eles são fundamentais. Quando você tira o legislativo do debate, né, você perde muita coisa. Principalmente, qual foi a grande tensão em Goiás? A grande tensão em Goiás foi exatamente a compensação que a antiga capital teria. Porque em Ouro Preto, Cileide, a cidade já tinha um trem de ferro, ela já tinha água, abastecimento de água, ela já tinha esgoto coletado e tratado, e tinha uma rede de ensino completa, inclusive com a Escola de Minas, que é uma escola de engenharia muito famosa do Brasil. Inclusive, Leonino Caiado e Otto Nascimento estudaram lá. É uma história que, junto com o Colégio Caraça, formou a mente da elite mineira. E a cidade de Goiás, por sua vez, ela tinha energia elétrica e uma rede de ensino completa, que saía do jardim de infância, passava pelo liceu, pela escola normal e pela faculdade de farmácia, odontologia e direito. Mas ela não tinha, a cidade de Goiás não tinha água, não tinha esgoto, certo? E não tinha trem de ferro, tá certo? Então ela chegou no processo da mudança sem estar, vamos dizer, resguardada, como Ouro Preto estava. Tanto que em Minas tem um detalhe importante. Como Ouro Preto tinha essa situação de estar bem salvaguardada, do ponto de vista urbano, de melhoramentos, o governo optou pelo seguinte: não compensar a cidade. Optou por compensar o proprietário. Ou seja, quem tinha um lote em Ouro Preto ganhou um lote em Belo Horizonte. E com uma situação muito inteligente. Tinha que construir a sua casa 2 anos após a aprovação da planta da cidade. Ou seja, você amorteceu a resistência dos ouropretanos à mudança e fortaleceu ao mesmo tempo a nova cidade. Tá certo? Foi uma medida conciliatória. Em Goiás não aconteceu isso. Tá certo? Pois não, Pois não. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, que pode não estar entendendo bem a história, nós estamos falando de duas coisas distintas aqui. Uma coisa foi o Pedro Ludovico, ele escolheu sozinho o local de construção de Goiânia. Então, e o Belo Horizonte não foi ouvido o legislativo. Então, esse é um ponto que o senhor mostra na sua pesquisa. O segundo ponto é esse que o senhor está colocando agora. Aliás, colocou agora há pouco, que o governador, o interventor de Goiás, não queria passar a criação da cidade pelo legislativo, ele queria fazer via decreto. E teve um outro momento de grande tensão, que é esse que o senhor está falando agora, que foi quando a Assembleia Legislativa quis aprovar uma compensação para a cidade de Goiás. Ela ia perder a condição de ser a capital, e aí aprovou-se uma lei, na ausência de Pedro Ludovico, para que houvesse uma compensação para a cidade de Goiás. Compensação que o senhor está explicando agora, que Belo Horizonte teve, né, por outras formas, mas, Ouro Preto teve ao perder a condição de capital. É nesse ponto que a gente está falando agora, né, dessa compensação aqui em Goiás, e que teve um papel aí super importante do Pedro Ludovico, também no sentido de passar por cima do que queria o legislativo, não é isso? Cileide, excelente intervenção sua. Às vezes a gente acha que todo mundo tem conhecimento da matéria, então essa intervenção sua ela ajuda a ordenar a nossa intervenção. Exatamente isso. Acontece que Belo Horizonte, Ouro Preto, ela já iniciou o processo de mudança salvaguardada. Ela tinha todos os melhoramentos urbanísticos. A cidade de Goiás, não. Ela só tinha energia e uma rede de ensino completa. E não tinha água, por exemplo, não tinha na cidade de Goiás. Ela só foi construída em 47. Nós estamos falando de 30. Então, são essas duas observações que você falou. Com relação à escolha, ela foi, de fato, realizada durante o período autoritário. E depois, a regulamentação, que você fala aí, Cileide,
dessa mudança da previsão constitucional, ela aconteceu em 36. Havia, na realidade, Sileide, um ambiente constitucional, havia um governador. Só que o governador queria fazer a mudança ao seu talante, sem a taxa de imprevisibilidade que o jogo parlamentar sempre oferece, né? E quando você oferece uma lei para o parlamento, você não sabe como é que vai ser esse debate, tá certo? Então, eu queria desviar disso. E ele achava que o projeto de lei ele foi muito generoso com a cidade de Goiás, tá certo? E ele não tinha o objetivo de investir muito na cidade de Goiás. Aliás, ele tinha só o interesse de preservar o que estava lá, tá certo? Mas não, eu queria investir tudo em Goiânia, porque o estado de Goiás era um estado pobre, né? Era um estado que não tinha condição financeira para você investir nos dois lados. Então, eu queria investir tudo que o orçamento permitia na cidade em construção, que era a cidade dele, tá certo? Que ia perpetuar o nome dele, e não Goiás, tá certo? Inclusive, Sileide, tem uma observação que eu gostaria de colocar aqui para vocês, e que faz toda a diferença, é que, na realidade, Goiânia nasceu em Rio Verde, não é? Porque eu vou falar, como é que eu vou explicar isso para vocês? Em 24, o Pedro Ludovico, seu sogro, que era senador estadual e chefe político de Rio Verde, eles romperam com o caiadismo, tá certo? Uhum. Eles eram caiadistas que dominavam o Estado da década de 20 e eles romperam com essa oligarquia. Isso em Rio Verde, não é? E eles achavam que os oligarcas da cidade de Goiás, antiga capital, não tinham muito apreço pelo progresso do sudoeste goiano, tá certo? Inclusive, eu achei um habeas corpus que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal em 1925, em que o advogado Pedro Ludovico fala o seguinte, que urdiu-se na cidade de Goiás um plano de vingança contra Rio Verde, tá certo? Então, esse sentimento, ele durante de 24 a 30, ele permaneceu na mentalidade dos rioverdenses, fundamentalmente de Pedro Ludovico, de seu sogro, e com a virada da roda da fortuna, com a Revolução de 1930, em que mudou o posicionamento da oposição e da situação, ou seja, Pedro passou a dirigir o estado de Goiás, a sorte da cidade de Goiás mudou, porque eles transferiram esse sentimento de malquerença que eles achavam que os oligarcas tinham, a cidade de Rio Verde, para Goiás, né? E aí, esse sentimento ele teve muita repercussão na mudança. E qual foi a repercussão? Sileide, não existe paralelo no que foi feito na cidade de Goiás. Toda essa rede de ensino completa foi retirada, não é? Goiás ficou sem nenhuma escola. Todas vieram para Goiânia. Isso não existe paralelo. Por quê? Porque a escola você constrói outra, você não retira da cidade, não é? Todos vieram para cá, inclusive o Liceu, que era a escola mais tradicional e equiparada à escola Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, ele esvaziou a cidade. Você imagina uma cidadezinha de 10 mil habitantes, que perdeu todos os seus servidores estaduais, todos os servidores federais, todos os consulados, todos os estabelecimentos públicos de ensino, tá certo? Ou seja, a cidade ficou totalmente desamparada. E não é à toa que existe um poema que sintetiza todo esse sentimento vilaboense da mãe da avó da Cristiana Lobo, a jornalista Cristiana Lobo da Globo News. E ela fala o seguinte, que sobrou em Goiás só as pontes e o Rio Vermelho, porque o resto, tudo, o governo levou tudo. Jales, para a gente concluir nossa conversa, não dá para a gente continuar o papo que eu gostaria, né? Porque a gente tem limite de tempo. Eu vi recentemente num livro que você conhece também, que a gente até já falou sobre ele, do memorialista Joaquim Rosa, que ele acha que o Pedro Ludovico foi autoritário, ele foi adversário do Pedro, apoiou a Revolução de 30, depois tornou-se adversário de Pedro Ludovico, porque Pedro Ludovico foi muito autoritário,
mas no final ele conclui o seguinte, que ele foi um dos grandes críticos do autoritarismo do Pedro, mas que ele admite que não se constrói uma cidade sem certo poder forte na mão. O que você acha disso? Você acha que o Pedro teria conseguido construir Goiânia se ele tivesse agido democraticamente como se esperava de um regime constitucional? Acho perfeitamente, tanto que Minas, que precede Goiânia, aconteceu exatamente isso. E outra cidade que é posterior a Goiânia é Brasília. O JK saiu do Rio de Janeiro ovacionado, tá certo? Porque ele tinha pretensões, em 60, ele inaugurou Brasília. E ele tinha pretensão de voltar à presidência na eleição de 65. Então, ele fez tudo para adotar o Rio de Janeiro, de amortecer essa resistência do carioca sobremaneira. Inclusive, Cileide, tem uma pesquisa do IBOPE, que foi realizada em março de 60 no Rio de Janeiro, em que 73% dos cariocas apoiavam Brasília, tá certo? E tem um ato simbólico, que a política ela tem muitas práticas simbólicas, não é? E tem um ato simbólico que o JK fez. O JK fechou com chave o Palácio do Catete. Isso é uma coisa incomum em processo de mudança, tá certo? Então, essas duas experiências, Minas e Brasília, elas desconstroem essa interpretação que só era possível com a violência, tá certo? Tanto que de 33 a 36, o Pedro tentou conciliar as coisas, tá certo? Ele tentou conciliar, ou seja, a mudança, a construção de Goiânia com a preservação da cidade de Goiás, tá certo? Aí, em 36, existe uma mudança de posicionamento, porque ele acha que seria muito caro você preservar a cidade de Goiás. E aí muda toda aquela situação. Outra coisa, Cileide, que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, eu sei que é rápido o nosso debate, é que essa interpretação bipolar entre mudancista e antimudancista, ela é pobre analiticamente, ela empobrece o debate, porque havia, na realidade, uma terceira corrente de opinião, que faz parte, inclusive, é fruto da nossa cultura política brasileira, do jogo de acomodação, da conciliação. Ou seja, em 30, a cidade de Goiás ela estava majoritariamente apoiando o governo revolucionário do Pedro do Vico. Então, a elite vilaboense apoiou o governo do Pedro. E o governo do Pedro, o principal projeto era justamente retirar o título de capital, tá certo? Então, essa conciliação ela foi feita entre o Pedro e a elite vilaboense. Qual seja, você mudar a capital, mas preservar a cidade. Isso eu chamo de mudancismo condicionado. E tem um lema, construir sem destruir. Esse era o lema do mudancismo condicionado. E ele foi vitorioso até 1936, quando ele, de fato, pagou para ver, e o Pedro do Vico achou que o preço foi muito caro. E aí abandonou essa perspectiva conciliatória e foi para o confronto. Tá certo? Então, essa narrativa do Joaquim Rosa, que, de fato, é um memorialista de grande valor, ele inclusive, tem uma passagem pitoresca sobre que ele sintetiza muito bem essa escolha de Campinas, em que ele fala o seguinte: a subcomissão de técnicos ela formulou um relatório escolhendo Bonfim, que hoje chama Silvânia, e foi levar esse relatório para o interventor Pedro Ludovico Teixeira na cidade de Goiás. O Pedro leu com muita atenção, continua Joaquim Rosa, e ao final disse o seguinte: está ótimo o relatório, só que vocês vão riscar e vão botar Campinas no lugar de Bonfim. Essa foi Risca a escolha Bonfim de foi Campinas. Exatamente, quem fala isso é o Joaquim Rosa, com toda a verossimilhança que outras fontes corroboram, tá certo? Jales Coelho, historiador, pesquisador, promotor de justiça também, né? E que tem esse trabalho aí que eu acho que é muito importante. Eu acho legal a gente começar essa série de reportagens sobre Goiânia, contando essa história, resgatando essa história que o Jales pesquisou e traz nesse material, nesse livro, que eu acho que é um livro super importante da história de Goiânia, né, de Goiás, que é a invenção de Goiânia e o outro lado da mudança. Um deles, né, tem o outro também,
anterior a esse, que é a Assembleia Constituinte Goiana de 1935, e o mudancismo condicionado, que é o que ele acabou de falar agora. Jales, a gente vai ter outras oportunidades depois para a gente falar também sobre... Você continua com as suas pesquisas, a gente vai falar sobre outros momentos, né? Mas, por enquanto, muito obrigada pela conversa aqui na Sagres 730. Eu agradeço a oportunidade e tô doido para conseguir um acesso ao seu trabalho aí sobre o Willis Rezende, viu? Pois é, o livro tá no prelo, como se diz, né? Agora ele está pronto, já está na fase de confecção. Eu espero até o final do ano a gente fazer um lançamento virtual ou presencial, né? Que for possível até o final do ano, mas o livro vai sair, felizmente. Agora vai. Coisa boa. Parabéns. Obrigada, parabéns também pelo seu trabalho. Rubens? Obrigado, Jales, pela entrevista. Um abraço, bom trabalho aí. Em Goiânia 9h36, a entrevista com Jales Coelho integra também o podcast do Manhã Sagres, que está lá no soundcloud.com/Sagres 730, tem a playlist do Manhã Sagres. Hoje, portanto, começando com essa entrevista, uma série de entrevistas, reportagens sobre a história de Goiânia, aniversário de Goiânia, no próximo sábado, dia 24 de outubro.